Que horas são agora? 5h14. Nós estamos atrasados 14 minutos. 14 minutos. Vamos orar então? Querido Deus, nós queremos expressar gratidão ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia. Abençoa a cada um dos irmãos que aqui estão, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Sei que é um sacrifício para eles virem, mas eu sei que será extremamente recompensador. Peço ao Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que aquilo que a gente vem aprender, tenhamos do Senhor capacidade para colocar em prática. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem chamado esses irmãos para servir, e eles prontamente têm respondido. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu vou retomar com a... Faz eco, né? Eu vou levantar lá baixo. Vamos retomar com aquilo que nós falamos na semana passada. Tá bom? Rapidamente. Vocês se lembram os motivos que vocês disseram do porquê devemos evangelizar? Vocês lembram? Foram citados alguns, né? Isso, não vou colocar isso no final, tá bom? Então, vamos lá. Foi falar do que vocês lembram? Necessidade. Vamos pensar aqui um pouquinho. Será que é uma necessidade mesmo que devemos evangelizar? Sim. Por que, gente? Porque as pessoas precisam conhecer, né? Saber sobre Jesus, que morreu por nós, para saber dos pecados. Se tiver conhecimento, como é que Como ver? Aqui tem dois registros na Bíblia que eu subscrevo isso que vocês disseram. São dois registros. O primeiro foi quando Jesus ele fez a multiplicação dos pães e veio aquele volume de pessoas participar do culto porque tinham pães e bebes. No outro, ele também fez a multiplicação, veio um montão de gente. Na terceira, veio um montão de gente, mas ele falou: gente, eu não vou multiplicar pão hoje. Todo mundo foi embora. Aí Pedro, com os demais que estavam perto, Jesus se dirige a eles e fala: se vocês quiserem ir, podem ir. Aí Pedro fala assim: mas para onde iremos, se tu tens as palavras da vida eterna? Então, às vezes as pessoas elas não têm noção que elas têm necessidade. Nós que temos noção que elas têm necessidade, mas elas mesmas não têm noção. Elas pensam que vida se baliza naquilo que a gente come e bebe só. Mas existe muito mais. Então nós sabemos disso, eles sabem disso. Um outro texto muito curioso foi quando Jesus, está lá em Mateus capítulo 9, quando Jesus viu a multidão, ele falou que ele se compadecesse delas porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Isso é uma necessidade. E quem foi que viu que elas estavam aflitas e necessitadas? O próprio Jesus que viu. Então, quando você vai evangelizar, a pessoa que está sendo evangelizada, né? Eu vi o testemunho da irmã Fátima, ela falou assim no testemunho dela, que às vezes ela distribui um panfleto, ela quer conversar e a pessoa nem dá bola. Mas assim, nós estamos indo porque nós entendemos que ela tem necessidade, mas ela mesma não tem essa percepção, né? Tá bom. Qual foi o segundo motivo que foi citado na aula? Pode falar? Pode. Eu tenho anotado. Pode. Assim a gente vai andar mais rápido. Você fala mandamento, necessidade, Bom, terceira é responsabilidade. Mandamento. Será que nós devemos evangelizar porque é um mandamento? Sim. Sim, né? A gente nem tem muito o que falar sobre isso, né? E isso salta, né? É um mandamento. Ok. Terceiro. É a responsabilidade. Por que responsabilidade, irmãos? Por que responsabilidade? Nós temos um conteúdo
uma abordagem, quem tem mais uma outra perspectiva? Por que responsabilidade? Por que nós somos responsáveis? Ok, esse senso de, né? A responsabilidade realmente para o inferno. A necessidade deles não ir para o inferno. Né? Você vê a necessidade daquele jovem não ir para o inferno. Você vê a responsabilidade que você tem para que eles não vão para o inferno. Quando vocês falaram sobre responsabilidade, sabe o que eu pensei? No princípio da mordomia. Sabe aquela parábola que Jesus falou? Que o Senhor chamou os seus servos e entregou a eles talentos e falou: eu vou me ausentar, negocie esses talentos. Ele usa uma expressão de comércio. Negocie, multiplique isso. Quando eu voltar, eu vou cobrar de vocês. Ou seja, é como se Deus me desse uma capacidade de evangelizar. Ele gostaria que quando ele voltasse, tivesse outras pessoas fazendo o que eu estou fazendo. Multiplicar. Eu sou um. Eu vou multiplicar eu por outros. E eu vou fazer. Quando ele chegar, olha, Senhor, aqui, ó. Vamos ver os meus frutos. Olha o que eu multipliquei. Né? O que mais foi dito? Acho que a gente fala do imperativo. Ok, é o imperativo, que tem a ver com o mandamento, né? Imperativo. O que mais? Demonstração de amor. Demonstração de amor. O que mais? Seguir o exemplo de Jesus. O exemplo. Aí o sétimo foi o medo do inferno, né? Isso. Até que eu falei que no meu caso o que salta muito é esse, né? Aí no transcorrer da minha vida cristã eu aprendi mais um, né? O oitavo, que é qual mesmo? Glória a Deus. Que no caso é Glória a Deus. Gente, nós temos, não é sempre que você evangeliza e você está pensando nisso, porque às vezes você está no piloto automático, mas é legal quando você pensa: nossa, o que eu estou fazendo está trazendo glória ao nome de Deus. Deus está sendo glorificado nesse trabalho que eu estou fazendo, né? Agora, a Juliana comentou comigo que uma das aulas da escola dominical que o pastor Bruno estava falando, alguém falou assim na aula, e foi uma observação interessante, né? Uma pessoa levantou a mão e falou assim: mas eu não concordo com essas pessoas que pregam por causa do medo da pessoa ir para o inferno. Comentou essa questão assim. Porque o que ela quis dizer é o seguinte: você não deve só pregar por causa do inferno. Existem outros motivos. Tem um texto que me assombra. Está lá em Filipenses. Pessoal, abra por favor. Filipenses capítulo 1, 15 a 18. Filipenses 15 a 18. Eu quero que vocês achem aqui alguns motivos por que as pessoas evangelizam. Eu quero ver se você concorda ou não concorda. Filipenses. Não tem 15, eu entendi 15, 18, eu acho que 15. Filipenses capítulo 1. Aqui Paulo está fazendo uma observação com relação à pregação do Evangelho. E ele chama a atenção porque algumas pessoas estavam falando assim: não, se você não tiver um motivo certo, Deus não vai aceitar. Se você não fazer pelos motivos certos, a obra de Deus não vai avançar. Paulo falou o seguinte: não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O importante é que você pregue o Evangelho, mesmo que você tenha os motivos errados. Ele fala por amor também. Aí ele dá a percepção que seria o correto. Mas ele vai dizer o seguinte: gente, se um está pregando por inveja, o outro está pregando por medo, o outro está pregando por amor, o outro está pregando por necessidade, o outro está pregando porque é imperativo, o outro está pregando porque assim, o apóstolo Paulo fala: o que importa, gente? Mas isso é fingimento também. Alguns pregam por fingimento.
Paulo está falando o seguinte: o importante é que a mensagem seja pregada. Então, eu não estou falando aqui, gente, que o 8 é o mais importante, o 1 é o mais. Não. O que eu estou querendo dizer é que existem algumas razões porque devemos evangelizar. Qualquer que seja a sua motivação, pregue. Tá bom? Você acha que todo mundo, né? Eu acho que foi a irmã Rosane que falou, amor, né? Você acha mesmo que todo mundo que prega o evangelho prega porque ama Deus? Tem gente que é crente e nem ama Deus. Não importa, pode pregar. Você acha que todo mundo que prega é porque ama o próximo? Às vezes não gosta. Jonas gostava dos ninivitas? Ele queria mais que os ninivitas, desculpa a expressão, fossem para os quintos infernos. Tanto é fato que o Jonas tem 3 capítulos. Então são 9 capítulos. Todos os capítulos, não, 9 não, são 4 capítulos, Jonas. Os 4, ele fica muito com Deus e não quer que os ninivitas se convertam. Olha que interessante, mesmo que eu vá contrariá-lo, odeio a pessoa, não quero que ela se converte, é capaz dela se converter. Porque não é você que converte uma pessoa. Quem converte uma pessoa é o próprio Deus. Se você pegar o Evangelho, nem o diabo pode pedir a pessoa se converter. Então pensa comigo, às vezes você fala assim, as pessoas falam, não, se não for por amor, Deus não aceita. Quem disse? Não depende de nós, né? Não, você precisa não fazer de bom. Gente, segunda-feira a gente vai ter evangelismo. Mas se você vier de cara feia, nem vem. Não, vem de cara feia mesmo. Não, mas eu nem gosto das pessoas aqui do bairro. Vem, mesmo assim. Não é mais sobre nós, né? Vocês estão entendendo o ponto, gente? Então, o que Deus quer é que a mensagem seja espalhada. Se você tem um motivo bom, amém, gente. Você vai ser até galardoado por isso. Mas se não, é dever. O que importa? Mas o irmão foi evangelizado. Bravo. Não abriu um sorriso. Não importa, deixa ele bravo. Ainda Deus vai converter pessoas. Ele bravo. Olha o caso de Jonas. Jonas não queria que o pessoal se convertesse. O pessoal se converteu. Amém, gente? Porfia seria briga. Daí como que dizer aquilo? Pessoas que evangelizam porque querem machucar outras pessoas. Por exemplo, eles estão saindo do judaísmo. Então, às vezes, porque eles querem ferir algumas pessoas do judaísmo, eles estavam evangelizando, como se fosse para provocar eles. Nem que você faça isso para provocar uma pessoa, né? Vou dar um exemplo. Os seus pais, imagina que se fossem jovens, seus pais falam assim, não quero mais que você evangelize. Aí o filho fala assim, eu vou evangelizar para provocar minha mãe. O texto fala, deixa eu evangelizar para provocar minha mãe. Imagina se todo mundo tivesse essa consciência, gente. A igreja hoje tem uma frequência média, não sei quantos membros, mas uma frequência média de 40 a 50 pessoas. Imagina se todos, independentemente das motivações, tivessem pelo menos entregando 2 panfletinhos. Seria 100 pessoas, pelo menos tendo contato com o Evangelho, né, talvez por semana. No mês, quase 500 pessoas. No ano, seria quase 5.000 pessoas, mesmo não querendo. O alcance seria legal. Né? Como devemos evangelizar? Esse é o ponto principal, tá bom? Daqui eu vou para o panfleto, tá bom? Como devemos evangelizar? Eu li, Dona Rosane, por que a senhora não mandou o seu testemunho? Por que você não gravou um áudio para mim? Se eu já disse, eu não sei se é áudio para mim. Me lembrando de todos os passos. Você vai colocar todos os passos
Gente, você pode providenciar? Posso? Com gripe ou sem gripe? Pastor, Providencia. para os testemunhos das meninas, dá até para deixar. Gente, eu li aqui, ó, testemunho do Jorge. Jairo. É que eu falei Jorge. Mas é que é Jorge. Vamos falar corretamente. São Jorge. É brincadeira. Ok, esse aqui é como evangelizar. Esse aqui é o testemunho da Fátima, o primeiro. Ainda bem que eu digitei, Você tinha feito um papel? Esse aqui é o testemunho. Meu, embaixo. E aqui como ela faz evangelismo. Tá bom? Ótimo. Eu gostei do testemunho de vocês. Ok? Eu preciso ver o testemunho. Eu quero dizer que o testemunho de vocês tem um poder transformador na vida de pessoas que possam ouvir. Porque pode ser que exista a pessoa que está passando exatamente pelas mesmas lutas que vocês. Elas não têm a menor ideia como sair desse turbilhão de problemas. Imagina você no evangelismo, Deus leva você junto e você é a porta-voz de Deus para dar a resposta por causa da sua vida. A pessoa tem uma prova, você conseguiu. Eu também posso, você conseguiu, né? Então, a gente vai trabalhar no testemunho de vocês, tá bom? Mas eu vou pedir um favor para vocês, ok? O seu testemunho falado não deve passar de 3 minutos. Então eu vou pedir para você dar uma ensaiada, tá bom? Porque eu vou pedir para vocês contarem aqui na frente e eu vou cronometrar. Depois eu vou ajustar ele. Então, vocês têm cronômetro no celular. Dá play. Oi, tudo bem? Eu sou Mário. Focar no mudança. Exato. Isso vai ajudar vocês a ser conciso. A gente precisa ser conciso. Conciso tem a ver de você pensar. Pensar é pegar os pontos principais e dar o mais importante, a nada. Porque tem muitas coisas periféricas e supérfluas que faz a pessoa se perder. E às vezes se torna desinteressante o que você está falando. E demora. Exato, cansativo. Então a gente tem que ser como um arqueiro, mirar e soltar. E no ponto. É diferente se você realmente contar com uma pessoa que já é evangélica, vai ser confidencial começo, né? Mas aí uma pessoa ali rápido, Se você tiver Então, se o testemunho de vocês tem 3 partes, né? Vocês se lembram que eu falei para vocês dar um tempo antes da sua conversão, antes, o dia da sua salvação e o depois. O seu testemunho tem que ter 3 tempos. Se é 3 minutos que eu vou cobrar de vocês, quer dizer o que então? um minuto de cada ponto ali. Hã? Um minuto de cada tópico ali, antes do dia e depois. Isso quer dizer, isso quer dizer que você vai ter 1 minuto para falar do que aconteceu antes. Isso chama, sabe o quê? Coerência. Né? O seu tempo precisa ter coerência. Tem que ter começo. Então a gente vai trabalhar nisso, tá, gente? Porque Deus vai usar o testemunho de vocês. Se vocês lerem a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, ele deu o testemunho dele. Circuncidado ao 3º dia. Antes da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E ele vai falar o antes, o que aconteceu no dia e o que Deus fez nele. Né? Tudo bem? Então eu vou pedir para vocês trabalharem no testemunho de vocês, que eu vou pedir para vocês falarem aqui e a gente vai ouvir vocês. E eu tenho certeza que vocês não conhecem a história do Jairo, São Jorge. Então vocês não conhecem a história da Fátima, da Dayana. E a história deles são histórias legais. Tá bom? Hã? E eu? E a Juliana? A Juliana não lembra que ela está com dor.
dar exemplo justamente naquilo que a pessoa que está ouvindo, ela está no antes. Né? A pessoa que está ouvindo, ela vai tentar se identificar com você no antes. O dia, você está indicando para ela o que é para ela fazer. Eu fiz assim. O depois é o que Deus vai transformar em você depois, o que vai acontecer depois como resultado. Então os três são importantes. Agora, se você tivesse tempo, eu posso, pastor, fazer 5 minutos? Pode. Mas você tem que saber o que você vai falar. Você não tem que ler, mas pelo menos tem que saber. Às vezes você tem que decorar para você ser objetivo. Né? Tá bom. Eu ia perguntar uma outra coisa sobre isso. Pastor, a salvação, ela não se dá assim que você aceita Jesus? Sim. É assim? No dia. No dia que você aceita. Mesmo que você ficou durante 8 anos afastado. No dia. No meu caso, eu fiquei durante 8 anos afastado, depois reconciliei. Pessoal, abra a sua Bíblia para 2 Coríntios. No meu caso, ele também, que eu falei que eu acho que aquele retiro que eu fui, eu até não tenho certeza. Né? Então, olha como é importante esse estudo, porque a gente vai dar certeza a vocês isso daí. Mas aí eu nem fiquei, né? Eu acabei na católica, fiquei na católica, isso que eu falei. Eu não fiquei nem com anos, eu fiquei. Tá. A gente vai trabalhar isso, eu vou ajudar vocês a montar. 2 Coríntios capítulo 6. Gente, esse texto aqui, ele é muito importante para esse aqui, ó. O 2. O dia da salvação. Eu posso até dizer para vocês que não é nem dia, é dia e hora. O dia da sua salvação, Deus sabe exatamente quando foi. E o dia que você aceitou a Cristo, você também sabe. Ah, pastor, eu não sei. Então a gente vai ter que fazer uma viagem no tempo. Eu vou ter que ajudar vocês a fazerem uma viagem no tempo para vocês irem lembrando. Eu vou te dando. Às vezes você tem que reconstruir todo o cenário. E você vai chegar bem perto daquele momento. E às vezes você vai ter. E Deus vai ajudar você a lembrar. Depois eu vou falar sobre isso. Mas olha que interessante o que diz o versículo 2. Aqui, ó. 1 Coríntios 6:2. Leia para mim, seu Jair. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Está vendo? Continua? Pode parar, é só essa mesmo. É 1 Coríntios, 2 Coríntios, desculpa, ao invés de ajudar, eu estou complicando a vida de vocês. 2 Coríntios 6:2. Mas o bom, porque eu venho. 2 Coríntios 6:2. Me ajuda? 6 versos. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sob modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Faz sentido para vocês o que o texto está falando? Eu acho que não tem. Se eu for explicar, eu acho que eu vou tirar a clareza do texto. Né? Porque ele diz o tempo, ele fala o dia, o momento. Então tem aquele momento. Às vezes eu estou no evangelismo e a pessoa fala assim: ah, pastor, amanhã eu faço. Depois eu faço. Quem sabe um dia eu faço. Aí eu falo: olha, sabe o que Deus quer? Deus quer agora. Será, pastor? Agora. O texto fala: eis agora. Agora é o momento. Aí tem um tempo certo. Aí tem um dia certo. Então é importante que você. Talvez você não sabe o dia. Às vezes, você vai ter que recorrer às suas anotações, às suas agendas, perguntar para um conhecido: viu, quando foi que teve aquela concentração? Quando que teve aquele culto? Você lembra? Foi no dia. Eu acho que o pastor tem. Foi, pastor, você lembra? E às vezes você vai ter que recolher essas informações para você saber. Normalmente, quando acontece comigo, eu anoto na minha Bíblia. Eu sei mais ou menos, mas eu tinha uma Eu anoto porque depois a pessoa
só pode esquecer. Não sei se eu tenho anotado, eu sei o ano, eu sei, mas o dia. O ano. Mais um mês. Mas eu acho que eu devo ter Mas anotado. não, você falando isso foi no culto? Lembra? Foi no culto, depois eu fui em casa. Daí, A senhora não lembra quem estava pregando? não lembro não, porque eu era tão. Então, no meu caso, igual eu citei, isso veio na minha mente nesse testemunho. Eu dei testemunho, mas eu nem lembrava desse retiro que eu fui lá, né? Que era da Igreja Batista. Eu lembro que eu fui, eu não tenho certeza se realmente naquele momento eu aceitei Jesus, porque a minha vida, eu fui para a católica e fiquei na católica por um tempo, e só depois que eu fui, né, para a igreja, e depois de um tempinho que eu aceitei, eu falo que é verdadeiramente. Ah, sim. Lá eu ouvi, eu acho que talvez evangélico como se tivesse aceito, mas aquilo ali não mudou na minha vida, então acho que não foi verdadeiro. Acho que verdadeiro mesmo, no meu coração que veio me arrependimento antes, foi quando eu estava grávida de mim. Ali eu senti um verdadeiro. Até quando eu cheguei da testemunha, eu não falava desse retiro na cabeça da igreja por ali. Mas eu não falava, porque para mim não era, não tinha significado ali real. É isso mesmo? Sim. Foi naquele dia que eu Foi. acredito. A irmã contando, a gente vai ter que recolher mais informações. Mas o ponto é, a Bíblia fala assim: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O ponto é, que dia que foi que você invocou o nome do Senhor para salvação? Porque você pode invocar o nome de Deus para várias situações. Você pode invocar a Deus porque você está passando por um problema muito grave, você está passando por um problema de saúde, você está passando por um problema de existência, né? Você perdeu o sentido da vida. Ali não foi sua salvação, você invocou o Senhor, ele pode até ter respondido, mas porque tem a coisa, salvação para salvação, é uma coisa bem específica. O texto fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então tem um momento da vida de vocês que vocês entenderam que vocês estavam caminhando para o inferno, que vocês eram pecadores, que vocês estavam afastados, vocês entenderam a morte de Cristo e vocês falaram para o Senhor: Senhor, me salva. Aquele dia ele escutou e salvou. Foi verdadeiramente, foi verdadeiramente. Lá talvez no impulso, tudo é que eu lembraria. Não, muito acontece. certinho. Então, quando é que foi? Eu acho que A Juliana é bem semelhante ao que você está falando. Depois eu falo para ela, vai escrever também, ela vai dar o testemunho dela, só para vocês ouvirem. Né? Leia o texto também, Romanos 10. Romanos capítulo 10. Eu quero comentar duas coisas nesse texto aqui. Por isso que a gente está trabalhando o testemunho de vocês. Porque imagina você evangelizar e a pessoa fala assim: como você já fez? Aí você fala: eu não sei. Quando foi? Eu não sei. Imagina, você acha que a sua mensagem vai ter crédito ou descrédito? Descrédito, se você quer, você sabe. Né? Então, por isso que a gente está ajustando isso. Né? Vamos lá. Primeiro versículo que eu quero que você leia comigo e vamos chegar a algumas conclusões. É o 11. Romanos 10, 11. Quem pode ler? Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será condenado. Confundido. Isso. Nossa, pastora, eu estou com dúvida, eu estou confuso. O texto fala exatamente o contrário. Né? Não será confundido. Por quê? Deus, gente, Ele não trabalha no escuro. Deus trabalha na luz. Então Deus quer clareza. Deus não deixa margem para dúvidas. Então a gente vai ter que trabalhar. Eu teve um jovem que hoje é pastor. E eu comecei a trabalhar com os adolescentes jovens lá em São Paulo. Isso foi em 2005. Eu estava falando sobre isso. Ele estava ali assim, mordendo o dedo. Aí ele falou: mano, você pode me acompanhar em casa? Eu falei: posso. Aí eu acompanhei ele. Na metade do caminho foi o seguinte: preciso falar uma coisa com o pastor. Ele fala, filho. Ele tinha 13 anos na época. Hoje já é pastor, está casado. Ele falou assim: eu não tenho certeza se eu aceitei Cristo naquele dia. Aí eu falei: olha, todo aquele que nele crê não é confundido. Então, mas eu não tenho certeza. Então faz o seguinte: você vai na sua casa agora,
no seu quarto, coloque-se de joelho e você vai confessar Jesus por salvação. Se você não fez, então você se salvou. Se você já fez, na hora que você terminar a oração, o Espírito Santo vai trazer paz. É como se ele dissesse: você já fez isso. Na dúvida, né? E se você é salvo, ele confirma. Aí no outro dia ele veio, todo alegre, ele falou: Mário, eu já era salvo. Eu falei: que bom. Então às vezes tem que passar pela fase de novo, Senhor. Naquele dia eu não tinha certeza, mas agora eu tenho. Eu posso, Senhor, o Senhor me perdoa. Eu não quero ir para o inferno, eu aceito o Senhor como Salvador. Amém. Não, eu já era salvo. Ele vai aceitar isso no seu coração. Tá bom? Um outro texto que eu quero ler com vocês é Romanos 10, também, o 13. Eu acho que isso aqui é muito importante para vocês e no seu evangelismo. O 13. Romanos 10, 13. O que diz aí? Você acha que esse texto está falando talvez será salvo? Quem sabe será salvo? Um dia será salvo ou será salvo? Gente, não tem margem para qualquer variação de tempo. Não tem como ter uma outra interpretação desse texto, gente. O texto é muito claro. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você pode falar para a pessoa, né? Se você chamar o nome do Senhor agora, Ele vai salvar você. Você acabou de ser salvo. Como você pode ter certeza? Porque o texto fala isso. Tá bom? Que oração, gente? 42. A gente já vai ter que terminar. Porque na outra vez a gente perdeu a parte inicial do culto. Depois vocês vão voltar para cá, tá? Porque deve ser a classe discipulada. Daí vocês mesmos vão descer de novo. Porque vocês estão nessa classe. A gente fica lá em cima. Na verdade, eu tenho que ficar de novo também. Não, você vai ficar aqui. Entendi. Hoje, mas no caso especial. Não, mas nos próximos. Você está em que lição, pastor? Então, a gente entrou todo o livro, mas como eu entrei, já estava acontecendo o estudo, aí eu vou começar de novo. Se você quiser, eu falo comigo e você começa direto com a gente. A lição é basicamente a mesma. Não vai afetar nada a sua membresia, não vai afetar nada o seu processo. A diferença é que você já vai passar pelo treinamento para você, se você quiser discipular, você pode também. Porque esse treinamento não é simplesmente discipulado, é aprender a fazer discipulado. Aquilo que você está ouvindo do pastor fazendo, você vai passar a fazer. Eu vou te dar as ferramentas para você fazer. Será que ele vai gostar? Eu queria ter a gente no começo no começo. Não, tá bom, eu vou conversar com ele. Pastor, vai ser horário de escola dominical? Vai ser na escola dominical. Mas a semana que vem, essa semana eu vou começar no aniversário. O mês inteiro? 3 meses. 3 meses? Seria bom me manejar, porque o treinamento vai durar 3 meses. Aí eu lembrei, em vez de 10, 5, vai ter no horário da PBD. Eu vou ter uma classe específica. Porque a minha ideia é o seguinte, mas eu não quero adiantar, eu falo discipulado. É que para mim, evangelismo e discipulado não é separado. Sim, porque se for só você vai evangelizar e se não tiver ninguém para explicar, você vai ter que A pessoa mais indicada para se discipular é quem levou a Cristo. Por causa da confiança, né? Sim. Agora, pode ser que você indique uma pessoa da igreja? Pode ser. Pode ser que a pessoa volte para você, mas se não tiver, é você mesmo. Se ela primeira pessoa não quiser, não gostaria que fosse com outra pessoa. Aí a gente vai ter No momento, sim, mas é importante que vocês estejam prontos. Mas também é uma demais. Pode. Você já sabia de dar ele refrescar a memória? Sim. A ideia não é discipular vocês, a ideia é treinar vocês. Mas o que eu vou fazer é, porque o Walter e a Karine, eles vão passar por essa classe para serem membros. Então eles vão passar e vão ser sendo treinados também, porque eu vou querer usar eles também. Pensa, eles têm que vir com ele. Eu não sei a história deles, eles são de outra igreja. Eles eram batistas lá
evangelizar, eu estou querendo saber os pontos ou as informações que você fala para a pessoa para que ela tome ciência da salvação, né? Por isso que eu falei para você, o que você fala quando você está evangelizando? Tá bom? De forma muito resumida, 1 Coríntios 15, 3 e 4, ele dá para a gente um resumo do que é evangelismo, tá bom? Lembre-se que eu estou falando de evangelismo. Então, quais são as informações de evangelismo? Quais são as informações mínimas que a pessoa deve ouvir de você quando você estiver evangelizando? Está lá em 1 Coríntios 3 e 4. Vamos ver a resposta? 1 Coríntios 15. 3 e 4. E se eu pudesse, eu queria que você decorasse esse texto. Mas não é obrigatório, tá? Daniela, Antes de tudo, vos entreguei também receber. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. olha que interessante. Quais são os 3 pontos principais de um evangelismo? A morte de Cristo, o sepultamento de Cristo e a ressurreição de Cristo. Gente, uma pessoa ser salva, ela precisa aceitar essas verdades na vida dela. Foi essas verdades que você soube quando Deus salvou vocês. Então, quando você estiver evangelizando, você tem que falar essas 3 verdades. Pastor, eu posso trazer outras informações para dar um arcabouço, uma sustentação, um contexto para ele? Pode, mas isso aqui é o cerne. Isso aqui é o cerne. Tá bom, gente? Então, semana que vem, nesse mesmo horário, às 17, eu vou partilhar aqui. Tá bom? Se você não puder vir, não tem importância. Tá bom? Mas espero que vocês consigam. Eu vou pedir para vocês levarem 2 desse daqui. Tá bom? E vou pedir para vocês entregarem para alguma pessoa. Essa pessoa tem que marcar o nome? Não, só entrega. Tá bom. Deixa eu te falar que eu encontrei um pouquinho aquele folhetinho antigo, já lá em casa. Eu achei que ele usava no serviço. Vamos orar para terminar, a gente já sobe. Dona Fátima, olha agradecendo pela lição. Querido Deus, te agradecemos nesse momento, Senhor, obrigado por tudo que nós aprendemos aqui, Pai. Que isso possa nos fazer crescer como cristão, como evangelista, Senhor Deus. Obrigado pela vida do pastor Mário. Te agradecemos, Senhor. Esperamos que a mensagem de Deus seja boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Essa folha aqui é de vocês, vocês levam. Vocês tragam ela porque eu vou usar ela, tá? Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Daqui a pouquinho a gente